Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Neste vídeo, eu quero trazer o compartilhamento de algumas coisas que o Senhor falou comigo na leitura, estudando aqui no livro de Josué. Então, seria muito aconselhado, né, na verdade, a pessoa meditar no livro inteiro, para que o Senhor também venha ministrar como foi ministrado comigo, mas é como se fosse assim um resumo de tudo, né, por esses dias em que eu fui meditando nesse livro mesmo, né. Bom, sabemos que Josué foi um líder escolhido, né, para estar ali liderando o povo depois que Moisés partiu para o Senhor. Então, as primeiras impressões que eu acho muito interessante no capítulo 1 é quando o Senhor já chama ele, né, e diz para ele guiar o povo na travessia do Jordão, mas que era para ele ser forte e corajoso, né, que é um versículo muito conhecido, que as pessoas gostam de colocar, né, assim, em vários lugares, imprimir, colocar em quadrinho, enfim. Vai lá, posta no Instagram, traz mensagem na igreja. É um versículo muito conhecido, né? Seja forte e corajoso, porque eu estou com você. Mas, nesse momento, eu quero levar essa meditação sobre isso um pouco mais a fundo, né? A gente entende que isso foi uma incumbência do Senhor na vida de Josué. Ele estava sendo chamado para um propósito muito grande, que liderar pessoas não é fácil, liderar um povo não é fácil, sabe? Então, o Senhor Deus, Yahvé, ele é um Deus pessoal, né? Então é muito interessante a gente ver o quanto o Senhor não nos deixa enganado e o quanto o Senhor é bem claro conosco sobre todos os detalhes, sabe? Quando o Senhor nos dá um chamado, nos dá uma missão, Ele nos fala o que nos espera, Ele nos encoraja. E aqui na vida de Josué foi isso que aconteceu, sabe? Não foi diferente. O Senhor, Ele encorajou Josué, literalmente, né? Com a palavra, seja forte e corajoso. Então isso significa que o Senhor já estava adiantando para ele que haveria momentos em que ele poderia se sentir fraco e se sentir desencorajado. Mas Josué, ele tem características preciosas que o Senhor usou, com certeza. Porque a gente sabe que ele e Caleb foi um dos 12 espiões da terra quando Moisés mandou para espiar. Lá no livro de Números, acho que 13, se eu não me engano. Então, por aí a gente já observa o quanto que ele já era alguém diferente dos outros, que ele já carregava dentro de si um otimismo, entende? Então, isso significa que o sofisma, as mentiras do inimigo que viesse sobre ele, basicamente estaria já revelando que aquilo não vinha dele, não era algo dele mesmo, sabe? Mas assim é conosco, nós temos muitas vezes características, nós temos muitas vezes algo em nós, na nossa essência, no nosso ser, que o Senhor quer usar para a obra dele, para algo, para alguma finalidade, desculpa. Mas vem o sofisma, vem a mentira do inimigo para nos derrubar, para nos impedir, sabe? Pensamentos que de repente nem a gente sabe por que tá pensando, sabe? Situações que nos fazem questionar a nossa identidade. E tudo isso vem só para paralisar. Então, o Senhor estava lembrando ele, seja forte e corajoso. Eu acredito que isso ecoava dentro dele, porque foi uma das primeiras coisas que o Senhor disse a ele. A gente observa nesse livro o quanto ele era íntimo do Senhor, o quanto ele tinha, né, a direção do Senhor, a voz do Senhor
claramente o quanto ele consultava o Senhor. Então, o quanto é importante nós consultarmos ao Senhor para o que nós vamos fazer, né? Principalmente quando nós estamos com outras pessoas envolvidas na nossa vida, liderando pessoas, sabe? Então, ele era sensível à voz do Senhor na vida dele, o guiando. Assim deve ser nós. Nós temos que ser sensíveis à voz do Espírito Santo nos guiando. E se a gente entender, se a gente deixar firme na nossa mente aquilo que o Espírito Santo diz para nós e diz sobre nós, que somos filhos, sabe? Quando nós entendemos e quando guardamos as palavras do Senhor na nossa mente, aleluia, glória a Deus. As mentiras do inimigo, elas caem por terra. Elas vêm. Pode até ser algo que a gente pode dizer que como se diz a palavra? Acontece, ela não vai deixar de vir, isso que eu quero dizer. Não vai deixar de vir as mentiras, não vai deixar de vir os ataques, mas nós devemos estar revestidos com a armadura da fé que está descrita em Efésios. E uma delas é o escudo da fé e a espada da palavra. A palavra do Senhor também nos diz que o obreiro do Senhor, ele deve saber manusear bem a espada. A armadura de Deus em Efésios 6, 10 ao 19, essa é a referência. E 2 Timóteo 2 ao 15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, de maneira que maneja bem a palavra da verdade. Aleluia. 2 Timóteo 2, 15. Então, isso nos mostra, nos revela que estar munido da armadura de Deus também faz parte de guardar essas palavras e manusear bem essa espada, ou seja, lembrar do que foi falado e usar na hora certa, né, para nos proteger da mentira, o que nos guarda da mentira. A arma mais poderosa para nos guardar das mentiras e dos sofismas do inimigo é lembrar do que ele disse, é lembrar da palavra, é lembrar do que está escrito, porque sim, o Espírito Santo fala conosco, em nossa mente e coração, nos lembrando sempre daquilo que lemos na palavra dele, né? Como Josué, né, ele não tinha uma Bíblia como a gente tem, mas ele tinha o quê? A lei que foi escrita, porque o Senhor revelou a Moisés, que era só o começo, né, de toda a sua palavra revelada. E hoje nós temos, né, o que a gente chama de cânon, né, que é toda a palavra ali, onde foi preservado e guardado aquilo que foi inspirado pelo Espírito, com critérios aonde foi separado aqui. Então, a gente tem essa preciosidade hoje, né? Isso não quer dizer que demais livros, sabe, não são ungidos também. Tem muitos livros, outros ungidos, tanto livros antigos quanto livros atuais que têm a unção do Senhor. Mas a palavra revelada é essa que nós temos em nossas mãos hoje. A minha toda desgastadinha. Isso é uma bênção. É muito bom se você tem uma Bíblia desgastada, isso é bom, quer dizer que você pega nela todo dia, você não somente deixa ela só aberta, né, tomando pó, mas você pega nela, você grifa ela eu tô grifando com lápis, porque aí não passa para o outro lado, sabe, mas eu grifava com, esqueci o nome, marca-texto, enfim, seja como for, manuseie a espada do Senhor e guarde a palavra que ele fala, que ele usa o profeta, né? Mas ele usa os profetas sempre dentro do que aqui está escrito. Então, é isso, sabe? Guardar a palavra do Senhor. E assim, é muito tremendo, cada detalhe desse livro aqui, do que eu tô falando da vida de Josué, é muito encorajadora, é muito inspiradora, né? Então, assim, diante do rio também, eu acho muito forte, né, quando ele levanta aquele altar para servir ali, coloca aquelas pedras, levanta um monumento de adoração para que as próximas gerações, né, ou seja, os filhos deles, quando perguntassem o que é isso, eles falassem o que aconteceu, aquele milagre, aquela maravilha, sabe? Nosso Deus é Deus de milagres.
Se aparecer comercial aqui no fundinho, é que eu estou sem a conta que tira, né, os comerciais, mas enfim. E é muito maravilhoso ver a forma como que o Espírito Santo, ele deseja que nós passemos a nossa geração, aos nossos filhos, ele quer ser um Deus geracional. Eu acho interessante aquela frase que a gente vê hoje em dia falando bastante, que Deus não tem netos, né? Ele é pai. Só que ele é pai daquele que se achega a ele, que verdadeiramente deseja, né, ser adotado por ele. A palavra nos diz que nós somos adotados, né? Aquele que tem esse Espírito de Deus, essa revelação do Senhor, do chamado, do dom da salvação, ele recebe a adoção do Senhor. Romanos 8, 14. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, olha só. Mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual chamamos Abba, Pai. Então, assim, nós somos filhos. E essa é a nossa identidade, sabe, principal. Mais do que a gente querer saber ou saber que temos um chamado de profeta, apóstolo, pastor, enfim. A nossa maior identidade é onde estamos firmados em ser filhos, conduzidos pelo Senhor. E assim eu vejo a liderança, esse chamado Josué ou qualquer outra liderança, como eu dei um exemplo, é um privilégio, sabe? Eu acredito que ser chamado pelo Senhor, ter esse chamado de liderança, é como se o Senhor estivesse te aprovando e dizendo: eu quero que outros também executem isso que hoje eu posso ver em você, sabe? Então, se ele era um líder forte e corajoso, respondendo ao chamado do Senhor, destemente, aleluia, glória a Deus. Josué, ele não se desanimou, nem ele nem Caleb, quando eles viram os gigantes naquela terra, eles não baixaram as suas cabeças, sabe? Eles não temeram naquela adversidade, não temeram o cenário contrário. Então, se o Senhor chamou ele posteriormente, depois disso, né, para ser líder do povo, para ir depois de Moisés, então isso significa que o Senhor queria que o povo seguisse a ele. O líder, ele serve para ser seguido, para servir de exemplo, para ir na frente. Aleluia, glória a Deus. Então, o Senhor chama líderes no remanescente dele. Líderes no remanescente dele brasileiro, líderes no remanescente dele enviados a outros países. Eu creio nisso, sabe? O Senhor chama pessoas que eles querem a liderança não para ter um título, para ter uma cadeira, mas para que eles sirvam de exemplo, que eles sejam usados pelo Senhor. Essa é a liderança que o Senhor deseja. O Senhor não quer líderes que eles querem títulos, que eles querem, sabe, bajulação. O Senhor chama pessoas para liderar debaixo do poder do Espírito dele. Aleluia, glórias a Deus. Essa é a palavra do Senhor, aleluia, aleluia. E olha só o versículo 7 do capítulo 3, diz assim: hoje vou começar a honrar você na presença de todos, sabe? O Senhor, ele tem honra para quem honra ele. Então, Josué, ele honrou o Senhor, ele perseverou debaixo do que o Senhor confiou nas mãos dele. Olha, como muitas vezes é difícil o Senhor olhar para um povo e conseguir encontrar um líder. Mas ele conseguiu encontrar Josué e Caleb. Ele conseguiu encontrar Josué animado. Às vezes tudo que o Senhor quer é que nós tenhamos esse coração aberto para influenciar pessoas. O Senhor conta com
comigo, contigo, conosco, para influenciar pessoas. Sabe quando Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então é isso que o Senhor espera de nós, sabe? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O Senhor honrou ele naquele dia. Com certeza porque ele honrou ao Senhor primeiro, sabe? São princípios da palavra que a gente segue, não por interesse, mas por amor. Toda vez que o Senhor levanta alguém, Ele espera que essa pessoa devolva a Ele toda a honra e toda a glória, sabe? É tudo por Ele, para Ele, por causa dEle, é o que a palavra diz. Aleluia. O povo atravessou um lugar que dava de frente à cidade de Jericó. Capítulo 3, versículo 16. E o versículo 17. Mas os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados no meio do rio Jordão, e todo o povo de Israel passou por eles e atravessou o rio sem molhar os pés, do jeito que o Senhor mandou, né? Ou seja, como eu disse, os ouvidos sensíveis de Josué para ouvir, para, sabe, você quando lê esse livro, você vê a preocupação desse homem de seguir cada detalhe das orientações do Senhor, sabe? O Senhor precisa de pessoas assim, pessoas sensíveis à sua voz, que estejam dispostas a ser obedientes. Esse é um livro também que ele fala muitas e muitas vezes, né, sobre obediência. Eles atravessaram sem molhar os pés, ou seja, o Senhor, quando opera um milagre, Ele opera, sabe, de uma forma completa, de uma forma assim, maravilhosa, sabe, de uma forma detalhada. Ele não deixou um pouquinho de água para ficar, sabe, molhando os pés, foi sem molhar os pés. E aí no capítulo 4, no versículo 14 diz: aquele foi um dia marcante para Josué, gente do céu. Sabe, quando a gente tem experiências com o Senhor, que pela misericórdia Ele nos usa como vasos em tuas mãos. Não sei se você já parou por isso, mas existem dias que são muito marcantes, dias inesquecíveis, né? Que nós possamos ter esse coração de ser usado pelo Senhor e guardar no coração dias marcantes, dias inesquecíveis, para você lembrar, para ser um memorial para você contar para os seus filhos, para você contar para os seus amigos, para as pessoas mais chegadas, ou até para quem você não tem intimidade, mas dias marcantes. Eles vêm para nos lembrar as maravilhas, para as obras. Eles vêm para nos lembrar o que o Senhor fez e mais o que Ele é capaz de fazer também. Sabe, quando você pensa em algo e você pode lembrar e dizer: se o Senhor fez isso, muito mais Ele fará. Aleluia, glória a Deus. Eu vou parar por aqui, depois eu dou continuidade. Tem também a conquista de Jericó, que é um capítulo assim muito marcante, né? A salvação de Raabe. Gente, é tanta coisa assim maravilhosa para meditar e para nos inspirar. E por hoje é isso que eu quero compartilhar. E logo eu trago a continuidade. Se você gostou, acompanhe os próximos. Deixa o seu like, o seu comentário, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.